Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês neste final de férias, né? Como nós somos professores, acho que todos aqui são professores, acredito. Então, essas são boas férias. E nesse fim de férias vamos falar um pouquinho sobre textos literários no processo de formação do professor. Eu leciono na universidade uma disciplina chamada Literatura Infantil e Juvenil, e na Cortez Editora eu sou editor de Literatura Infantil e Juvenil. Trabalho na edição dos livros infantis da Cortez Editora. Então eu vou conversar com vocês a discussão sobre este processo, qual a importância desses textos literários. Mas como professor eu preciso de papel. Então vocês me dão licença. É a história do maldito planejamento, né? Sem ele a gente se perde. Quem que falou? É esse que eu uso? Ou esse? Cadê a... Tanto faz? Tanto faz? Bom, então vamos lá. Eu preparei esse texto quando eles pediram alguma coisa que falasse sobre o texto literário, esta experiência tanto da edição do livro quanto no trabalho, no curso de pedagogia, na formação de professores. Eu procurei utilizar algumas obras clássicas e, ao mesmo tempo, tentar promover uma discussão, enfim, uma troca de ideias, alguma coisa referente à importância disso para nós. E principalmente no momento em que se questiona muito a formação do professor. Quem é este professor, né, que está em nossas escolas? Qual é a formação que ele tem? E como que ele se apropria deste texto literário? Então, no cotidiano do trabalho da formação docente, entre tantos questionamentos e necessidades para sanar, algumas vezes, se não na maioria das vezes, a informação de que o nosso aluno não lê e não se interessa pela literatura. E por isso é mais difícil a leitura acadêmica. Então, a primeira coisa, se meu aluno não lê, como que ele vai fazer uma leitura acadêmica? Quando você faz uma sondagem sobre isso, sobre a leitura na sala de aula, nós temos várias vezes a mesma resposta. Ler é cansativo, não gosto de ler, começo o livro, mas não consigo terminar. O que não é o nosso caso aqui, obviamente. Não é? A literatura é de difícil compreensão e tantas outras afirmações por aí afora. Daqui uns dias lá na faculdade, eu vou fazer a primeira pergunta para as minhas alunas do primeiro semestre. Quem de vocês não gosta de ler? Pode falar a verdade, digo, né? Fala a verdade, não tem problema, aqui vamos ser colegas mesmos, então é tranquilo. Quem não gosta de ler, erga a mão. E por incrível que pareça, a metade ergue a mão, porque eu não ergueria jamais, né? Por mais que eu não goste de alguma coisa, em público você nunca vai falar isso. E elas erguem a mão. Aí a primeira coisa dá vontade de dizer assim, olha, então vai vender Avon. Porque Avon deixa o país perfumado, não faz mal para ninguém, não é? Pelo contrário, é gostoso. E faz um bem para você e para a escola, para a criança. Mas, por outro lado, você pensa assim, chegaram até aqui. Como corrigir isto? Né? Como despertar essa vontade? Esse aqui deu certo? Ah, tá. Então, a primeira coisa que elas fazem é erguer as mãos, né? E aí você fica nesta dúvida. Então, nesta situação, quando você fala que eu não leio, professor, porque eu não gosto, eu acho demais, né? Você pede para ler um livro de literatura infantil, minhas obras são 32, 40, 46 páginas. O pessoal leva um bimestre para ler isso. Então, vocês imaginem o sofrimento desta pessoa para ler. Agora, como que ela vai se formar professora? Né? Porque o instrumental básico nosso, quer queira, quer não queira, é giz, lousa e livro. Não é? Tablet agora diz que vai chegar, mas é giz, lousa e livro. Né? Muitas vezes, até ingenuamente, sem antes estudar o histórico de leitura do aluno, nos pegamos a tentar convencê-los da importância dos livros de literatura em nossa vida, na vida deles e para a própria formação para o exercício de uma docência de melhor qualidade, como nos fala a professora Terezinha Rios.
E ao discutirmos a importância da literatura, em alguns momentos, nós esquecemos que literatura é, primeiramente, motivo de prazer e encantamento. Literatura é só isto, não tem outra coisa. Tá? Por isso, peço licença a vocês para discutir o tema sob um olhar mais poético e menos acadêmico, pois, como afirma a professora Marisa Lajolo, no livro Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, um livro clássico dos anos 80, por que nós lemos? Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola. Pode e deve, mas não pode nem costuma encerrar-se nela. Este pensamento da Lajolo nos remete à importância da escola no processo de formação do leitor, e esta formação se dá prioritariamente pelos livros de literatura. Mas aí tem uma questão: se o meu professor lá não lê, e aí, é claro, nós que somos professores sabemos disso, há uma campanha sistemática contra nós, professores, tanto por parte da mídia quanto por parte do poder público. Professores não têm competência, os alunos tiram notas baixas, só que esquece de contar as situações, os recursos que são colocados à disposição dos professores. Então, se nós já temos essa campanha contra nós, meu aluno já chega na faculdade para fazer para cursar a graduação e não lê, como é que ele vai incentivar uma criança, despertar na criança o gosto pelo livro, não é? Porque a leitura ela tem algo diferente da imagem, da televisão, do cinema, né? Na televisão eu sento e, enquanto eu como, eu recebo tudo. Não há problema. Mas o livro não. O livro exige uma interação. Né? Exige uma concentração, que é algo muito raro hoje em dia. As pessoas elas conseguem conversar com você, estar no Facebook, atender o telefone e ainda cuidar de uma panela no fogão. Eu fico impressionado quando as alunas falam que elas estudam com o rádio ligado, com o celular ligado. É uma coisa que não me entra. Não é? Então, como fazer com que esse professor vá formar o nosso aluno lá? Mas para o aluno se interessar pela literatura, o professor precisa, antes de tudo, descobrir, vivenciar e se apaixonar pela literatura. Ao perceber que a literatura pode e deve ser parte integrante da sua vida, ele já terá percorrido boa parte do trabalho de literatura para com este aluno. Quer dizer, se o professor considera importante, a literatura faz parte da minha vida, obviamente é muito mais fácil convencer o outro. Então eu vou focar 3 olhares, eu digo assim, 3 olhares sobre a importância da literatura. Porque qual que é a importância da literatura? Se nós falamos que literatura ela é primeiro um objeto de prazer, né? E porque um livro de literatura é diferente do livro didático, é diferente do livro técnico acadêmico. O técnico acadêmico eu preciso chegar ao final dele. O de literatura não. Eu posso ler o primeiro capítulo, eu posso ir lá para o final, saber do final antes, depois eu venho no meio, depois eu interrompo, depois eu jogo do lado, depois eu volto a ler anos depois daquele livro. Ou eu posso ler o mesmo livro todos os anos no período de férias. E cada vez que eu leio aquele livro, eu digo assim, como que eu não percebi isso neste capítulo? Não é? Então nós sabemos disso pela nossa experiência. Então, se eu me apropriei disso, é muito mais fácil transmitir isso ao outro. Então são 3 olhares sobre a importância da literatura, quer dizer, para tentar convencer aqueles que querem ser convencidos, porque quem não quer ser convencido não adianta, certo? Então, quais esses 3 olhares da importância da literatura? Primeiro olhar: a literatura é uma fonte permanente de informação e de conhecimento. Esse é o nosso primeiro olhar. Não há necessidade de se afirmar aqui que os bons autores conseguem prender a atenção do leitor exatamente pelas descrições acuradas e algumas vezes até emotivas dos espaços que o leitor talvez só venha conhecer através daquela história. Também podem nos informar sobre os comportamentos, estilos de vida, padrões de conduta de outras épocas e outras civilizações. Quantas vezes nós estivemos na África sem nunca termos colocado os pés lá? Quantas emoções nós vivenciamos no meio do oceano com a terrível baleia branca?
sem nunca termos visto uma baleia. Né? Então a literatura tem esta facilidade. Por isso ela é uma fonte também de informação. E aqui eu vou me deter num livro chamado Cazuza, do Viriato Correia. Quando lemos o livro Cazuza, do Viriato Correia, conhecemos pelas memórias do menino um pouco de como era a vida escolar no interior do Maranhão, no início do século passado. Mas poderia ser em qualquer lugar. Quem leu Cazuza sabe disso. Não é? Quer dizer, Cazuza, eu sempre digo para os meus alunos, eu gostaria de fazer isso como disciplina de didática. Porque ele fala tanto da educação tradicional, e o Cazuza está muito claro, ele dá uma educação tradicional para o começo do século, e logo depois ele vai encontrar na vila uma outra forma de educação, né? Um outro modo de educação, né? Porque são outros professores com outras cabeças, outras vivências. Então isso deve ser leitura obrigatória nas aulas de História da Educação e de Didática. Apresenta os diversos professores que ele teve e como cada um, de sua maneira, levou a olhar o mundo com os olhos diferentes. Tal são as aventuras que Cazuza e seus amigos se envolvem, que o livro deveria ser, portanto, a primeira leitura na disciplina de Didática Geral. Vamos ver o que nos conta Cazuza de sua primeira escola no povoado e o quanto nosso futuro professor, ao apropriar-se literariamente do livro, pode conhecer e discutir para transformar. Né? Então a primeira coisa é a escola do povoado. Ele tem um olhar interessante. Ele era uma criança na faixa de 6 anos. Então ele diz assim: o primeiro contato que tive com uma escola foi através de uma festa. E ficou-me na cabeça a ideia de que a escola é um lugar de alegria. Porque ele foi levado à escola porque estava tendo uma grande festa naquela época. Então ele ficou encantado. Ele imaginou que a escola era muito melhor que ficar em casa brincando. Né? Coitado. Isso porque ele participou de uma festa, costume naquele tempo, segundo o autor, na qual os meninos pegavam a malvada e temida palmatória e faziam dela um cavalinho. Porém, ao frequentar a escola, ele tem uma experiência traumática, que o leva muitas vezes a pedir para a mãe para não ir à escola. Decepcionou-se com a escola, pois o que viram no dia da festa não estava mais presente. O colorido e a algazarra das crianças deu espaço num lugar sisudo, triste, onde todas as crianças ficavam em absoluto silêncio, e qualquer barulho, por menor que fosse, era severamente punido. Já existiram escolas assim. Pode não parecer hoje em dia, mas existiram. E às vezes eu me questiono se eram boas, ou se eram ruins, ou se eram realmente más essas escolas, se não seriam talvez algumas coisas para se fazer experiências hoje. Né? Procurei um rosto alegre naqueles rostos. Nenhum. Os meninos pareciam condenados. Olhos baixos, voz assustada e dolorosa expressão de terror na fisionomia. Tentei encarar o professor e um frio esquisito me correu da cabeça aos pés. Alguém já teve essa sensação quando o professor entra na sala? Que corre aquilo ali, a gente sabe que aquela disciplina vai ser um inferno o curso inteiro. Né? Então, ele também teve essa experiência. O que eu vi era uma criatura incrível, de cara amarrada, intratável e feroz. Os nossos olhares cruzaram-se. Senti uma vontade louca de fugir dali. Pareceu-me estar diante de um carrasco. O Vavá veio sentar-se ao meu lado, como se tivesse medo de ficar sozinho no banco de trás do meu. O velho João Ricardo ergueu-se, subitamente, agarrou-o pela orelha e levou-o de novo ao banco. Não? Naquele tempo não era constrangedor. E angustiado com a cena, Cazuza relembra que naquele dia o professor distribuiu castigos para as crianças. Qualquer movimento ele batia régua na cabeça dos meninos. Isso consumiu boa parte da aula. Mais tarde, ao voltar para casa, quando a pequena Tiquitita indagou se ele havia gostado da escola, ele tentou esconder a decepção. Mas o amigo Vavá respondeu por ele. Gostou nada. Quem pode gostar daquilo? É um inferno. Cazuza não deseja mais voltar para a escola, que é descrita com os horrores que os meninos vivenciam. Por uma falta pequenina, ficava-se de pé no centro da sala ou à porta da rua. Se a falta era maior, punha-se a criança de joelhos no meio da sala.
E eu ainda peguei esse tempo. A escola inteira falava horrorizada de 2 suplícios que eu ainda não tinha ocasião de presenciar. Um deles era ficar o aluno de joelhos sobre grãos de milho. O outro, a orelha de burro. À cabeça do menino colocavam-se 2 enormes orelhas de papelão. E fazia-se o desgraçado passear pelas ruas, vaiado pelos companheiros. Isso está no livro Cazuza, que, segundo o autor, era um relato verídico daquele tempo. Não é? E não era tão do começo do século. Mas acredito que quem estudou na escola dos anos 70, começo dos anos 80, ainda vivenciou boa parte disso no interior, principalmente. Não é? Havia uma punição, havia um excesso de punição por faltas insignificantes. Hoje já não há punição nem por faltas grandiosas. Não é? Além disso, quando chovia e poucos iam para a escola, o professor chamava-os para passar o bolo com a palmatória. Por quê? Tinha pouco aluno. Como o professor queria ter muito aluno, ele fazia o quê? Os poucos que iam, ele descia o cacete na criançada. Né? Põe a mão aqui, tome bolo. Né? Mas o verdadeiro terror acontecia no dia da sabatina da tabuada. O professor fazia uma conta que era impossível de ser resolvida pelo primeiro da fila. E tome bolo. Então aquela escola que ele imaginou alegre, que ele viu o colorido, na prática não o era. Então ele vai odiar aquela escola. Não é? Essas tristes lembranças de Cazuza quase se dissipam quando conhece a escola da vila e o modo de educar das novas professoras, 3 irmãs que tinham chegado da capital e acreditavam que crianças deviam ser acolhidas e ensinadas com ternura. Então, na história desse livro, Cazuza está no povoado, o pai vai se mudar, a família se muda para uma vila, e nessa vila ele vai para a escola. Ali ele vai viver uma experiência totalmente diferente da anterior com aquele professor. Primeiro que já não é professor, são 3 professoras, né? Elas tinham recém-chegado à capital e reformado a escola toda. Alguém consegue água? Por favor. Você consegue água? Ela consegue. Então o que ele vai dizer sobre essa escola da vila? Quando lá entrei, no primeiro dia, levado pela mão de meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com o carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente, como se já tivesse brincado comigo. Eu, que vinha do duro rigor da escola do povoado, de seus alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Então, a diferença que ele vai sentir já é impacto, porque a escola do povoado era uma escola de parede escura, sombria, um professor triste, carrancudo, crianças tristes, né? E a escola da vila, não, era uma escola colorida, com professoras atenciosas, né? E durante o percurso ele vai contando que até o ato de correção nessa escola não era com surras, o ato de correção nessa escola era através de fábulas. A sua voz era doce. Olha que interessante o termo, né? Dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Cazuza descobre que as correções e censuras não eram atos violentos, como as praticados na escola do povoado. As professoras usavam fábulas para mostrar os erros de algumas crianças. Então ele tem o impacto da escola do povoado, da escola da vida, e depois, mais tarde, a família se torna maior e vai para a capital. E lá ele vai se apaixonar também pelo estilo dos professores que ele vai ter, e principalmente de um professor. Olha que interessante, né? Já na escola da cidade, em São Luís, Cazuza estuda numa grande escola, que é dirigida pelo professor Lobato. Ele tinha voz de orador
e não sabia falar senão em tom de discurso. Passava por ser o mais competente educador da cidade. Substituía qualquer professor com brilhantismo. Mas Cazuza também via o contraditório. Ele era um professor excepcional, mas não sabia dirigir coisa alguma. Gritava quando devia agir. Ameaçava céus e terras para depois se arrepender. Este livro, Cazuza, quando eu falo que ele é tão importante no processo de formação de um professor, que me espanta quando algum professor não o leu, não é? Porque ele mostra as características dos professores que nós temos até os dias de hoje. A gente pensa que tal livro é lá do começo do século XIX, século XX, e é algo muito presente hoje. Veja o que diz, o que ele fala do professor Lobato, né? A observação que ele diz: gritava quando devia agir, ameaçava céus e terras para depois se arrepender. É a prática cotidiana dos professores em sala de aula, em sua maioria, né? Mais admiração de Cazuza será para o professor João Câncio, que ele considerava o mais justo e ministrava maravilhosas aulas da história do Brasil e de moral e cívica. Bom, nós podemos discorrer sobre outros livros que vocês devem conhecer e autores, mas Cazuza fala um pouquinho por cada um desses livros, né? Para cada um desses livros ele fala alguma coisa. Então, esse primeiro olhar, a literatura, ela é uma fonte de informação e de conhecimento, né? No espaço e no tempo. Agora, nós temos um segundo olhar. Qual que é o segundo olhar? A literatura pode ensinar a conviver com as diferenças, né? No momento em que falamos tanto de diferenças, às vezes nós queremos colocar na cabeça do nosso aluno o respeito às diferenças e esquecemos que através de um bom livro de literatura ele aprende e pode discutir muito mais do que uma teoria muito grande e até uma legislação sobre isso. Então, o segundo olhar é que a literatura pode ensinar a conviver com as diferenças, em conhecer e reconhecer o outro e compreender que ele tem direitos e deveres como qualquer pessoa, né? Há um livro extraordinário de literatura infantil da Liana Leão, que é professora da Universidade Federal de Curitiba, chamado Diferentes. Universidade Federal do Paraná, né, em Curitiba. Chamado Diferentes, a editora Elementar. É excepcional esse livro, porque ela diz assim, ela vai contando as pessoas, né, e os desenhos vão acompanhando, quem usa brinco, né, quem usa cabelo pintado, quem é careca, quem é magro, quem é gordo, quem é branco, quem é preto, quem é japonês, chinês, assim por diante. E ela termina falando, mas são iguais a nós. Você não tem comida? Passa fome, tem sede, sentem dores. Então, como podem ser diferentes? Nós queremos dizer o título respeito ao diferente, mas na verdade o diferente é igual a nós, não é? Tem os mesmos sentimentos e emoções. As pessoas querem o quê? Ter um bom emprego, ter uma casa, encontrar alguém para não passar a vida sozinho, mesmo sabendo que ao final a gente sempre morre só, né? Nasce só e morre só, mas a gente insiste em querer ter alguém. Então, como que você pode dizer que alguém é diferente? Só pela cor da pele? Pela roupa? Pela orientação? Só nos ensinaram a conviver com os iguais, aqueles que pensam e agem como nós. Isso é muito comum em nosso trabalho, não é? Se nós pensamos de acordo com o grupo, quando tem mais grupinhos, a gente se encaixa naquele grupo, né? Tem 80 professores, mas meu grupo é de 5. Né? Pô, o pensamento é igual, não tem como. Fomos ensinados que qualquer um que pense diferente, que haja diferente, que se vista diferente, que tenha crença diferente, entre tantas outras diferenças, precisa ser olhado com desconfiança, com cuidado, com atenção. Não nos ensinaram que somos seres em construção e por isso nos reinventamos a cada dia. E que isso é o mais bonito, como já dizia Guimarães Rosa. A gente não nasce pronto. Mas nos ensinaram uma coisa. E aí nós crescemos com aquela coisa e não queremos sequer discutir, né? Ou eu até aceito discutir,
desde que seja para você, para convencê-lo da minha posição, né? Eu acho o Facebook uma coisa excepcional. O quanto que as pessoas colocam até o que elas vão comer daqui a pouco às 6 horas da tarde. Eu acho isso maravilhoso. Então eu gosto daquelas coisinhas bobas, até reproduzo algumas, mas principalmente é para observar como cada um tenta convencer aqueles que fazem parte da sua rede que o seu modo de pensar é o correto. Não é? E a gente acaba indo no meio também, participando e tendo essas reações. Então nós esquecemos dessas diferenças, que elas é que nos completam e que tornam o mundo melhor, não é? Um livro, e aqui tem um livro também, um livro clássico, que permite uma boa discussão sobre as diferenças, chama-se Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. Alguém já leu? Não precisa erguer a mão, né? É a história de um menino que mora na cidade de Cambacará, e logo no primeiro capítulo ele conta que havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os meninos mangavam dele e gritavam: "Ô pelado!" Tanto gritaram que ele se acostumou. Achou o apelido certo. Deu para assinar a carvão nas paredes: Doutor Raimundo Pelado. De tanto se repetir, você incorpora. Uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Não é? Raimundo era motivo de chacota dos meninos. Nessa situação, afasta-se de todos e cria um mundo próprio para fugir das provocações e humilhações que para aquelas crianças era normal. Um dia, fechando os olhos para não ver, mas escutando a provocação dos moleques que estavam gritando: "Ô pelado, ô pelado!", ele termina viajando para outro lugar, um lugar chamado Tatipirum. Quando abre os olhos, conhece logo uma laranjeira e fica espantado quando ela abre caminho para o automóvel passar. E mais ainda, quando ela diz que lá todos pediam com licença. Então vejam, na angústia dele, no sofrimento do pessoal, dos meninos que debochavam dele, ele cria um mundo imaginário. Como a laranjeira não tem espinhos, ele pergunta por que ela não tem espinhos, se todas as laranjeiras que ele conhece têm espinhos. Vejam a carga que ele vai carregar também de discriminação e preconceito, que ele também era vítima, né? Aliás, é muito interessante, nós que somos professores, nós somos vítimas, mas também somos vitimizadores, né? É algo muito interessante isso. Em Tatipirum, ninguém usa espinhos, diz a laranjeira. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente? É que sou de fora, gemeu Raimundo envergonhado. Nunca andei por essas bandas. A senhora me desculpe. Na minha terra, os indivíduos e sua família têm espinhos. Aquilo era antigamente, explicou a árvore. Agora os costumes são outros. Hoje em dia, o único sujeito que ainda conserva esses instrumentos perfurantes é o espinheiro bravo. Um tipo meio selvagem, de maus bofos. Conhece-o? Raimundo percebe que os meninos da Tatipirum são diferentes de Cambacará, porque brincam com ele, não ofendem e respeitam sua fala. Mas Raimundo carrega consigo também um pouco de intolerância quando ele conhece a princesa Caralâmpia, que tinha pulseiras de cobra de coral. Credo em cruz, gemeu Raimundo assombrado. Tira essa bicharia de cima do corpo, menina. Isso morde. Interessante, a gente carrega também essas coisas. Indignadas, as cobras dizem que ele é um selvagem, porque na terra dele as coisas vivas mordem. E Raimundo arremata. Onde já se viu cobra servir de enfeite? Que despropósito. Não é? Ele, vítima da intolerância, carrega a intolerância consigo. Aliás, os psicólogos dizem, né, que a maioria das pessoas que agem com violência com o outro é porque, na verdade, elas foram vítimas também, né? Entre os novos amigos que Raimundo faz, até o Sardento gostaria de obrigar todas as pessoas a terem mancha no rosto, para ficar tudo igual, para ficar mais certo. E o mais certo no olhar de cada um provoca polêmica,
Porque cada um gostaria que o outro ficasse do seu jeito, ficasse pronto. Não que ele fosse construindo aos poucos, que ele fosse se construindo aos poucos. Talvez nós até quiséssemos isso, né? Que todos pensassem como nós, professores, pensamos. Né? O mundo seria maravilhoso. Mas será que seria maravilhoso como nós, professores, pensamos? Né? Como eu penso, será que seria maravilhoso? Então, aqui é algo muito interessante, e aí daria uma discussão eterna, que o bom é fazer no campo da literatura. Então, um livro para criança, né? Um livro para o nosso aluno na academia, como A Terra dos Meninos Pelados, ele vai provocar este choque. Até porque hoje, os alunos que entram nas universidades, né, uma gama de alunos, era uma gama de pessoas que estavam fora, que não tiveram acesso a bens culturais. Né? Eu tenho alunas na faculdade que não usaram metrô até hoje. Já tive alunos que nunca foram num teatro. Vocês imaginem. Isso aqui em São Paulo, né? Mas imagina que você vai para o interiorzão desse mundo. Meu Deus, o que acontece? Então, como fazer... E essas pessoas, elas trazem, porque nós trazemos do espaço geográfico com quem nós convivemos, nós trazemos todas as nossas intolerâncias e tolerâncias. Nossos conceitos e preconceitos, e acaba tudo em sala de aula, né? Então, como trabalhar isso? Então, o texto literário, ele me permite esse olhar também, ele me permite conhecer, né? É uma fonte de informação e me permite esse olhar de construção do outro, de tentar conviver com o que chamamos de diferentes, que nem deveria ser diferença, porque todos são pessoas. Né? Ou será que alguém não é pessoa? Por isso que eu falei para vocês, algumas coisas eu ainda fico... me questionando se é o correto dizer diferente. Mas se todo mundo é pessoa, tem olho, tem boca, tem dor de barriga de vez em quando, quer encontrar alguém, quer ter uma casa, quer ter filhos, quer ter um trabalho que possa se sustentar, que possa viajar. Então como é que pode dizer que alguém é diferente? Se faz parte da mesma família humana. Não é? Mas estes questionamentos não ocorrem na aula de geografia. Eles ocorrem no campo da literatura, porque ela permite isto. Né? E por fim, o terceiro olhar, não é? A literatura pode nos tornar mais sensíveis. Ela é uma fonte de informação e conhecimento, ela permite conviver com as diferenças e ela pode nos tornar mais sensíveis. A literatura permite isso também. Não é? Ajudar a ver o mundo com um olhar mais terno e amoroso, com retidão de caráter, com esperança, com alegria, com amizade e companheirismo. Pode permitir uma compreensão maior dos nossos desejos e da nossa eterna busca de respostas para perguntas que não formulamos, mas que estão em nosso inconsciente. Se nós pegarmos o jornal, nós achamos que o mundo chegou ao fim. Não é? Se você pega o jornal, o mundo chegou ao fim, o mundo acabou, o Brasil já está indo para o buraco, o resto do mundo já foi, e não tem mais salvação, e a humanidade termina aqui, é melhor você beber um chá de cicuta, né, alguma coisa assim, e dar adeus. Né? Porque você não vê uma notícia nos jornais que diga a esperança. Não é? Agora, na literatura não. A literatura tem ou dizer que não há esperança, né? 2, 3 capítulos não tem esperança para o nosso personagem. No quinto ele começa a ser gay, no sexto ele vence. Aliás, o grande mérito da literatura talvez seja isso. O bem sempre vai vencer no final. É um ou outro texto literário que o mal vence. E quando o mal que vence, a gente fecha e diz, esse não é um bom livro. Ele me é incompleto. Ele não me completa. Ele me deixa dúvidas. Não me deixa boas marcas, né? Porque nós temos necessidade de sermos sensíveis. Nós vamos perdendo sensibilidade ao longo do tempo. Quando somos adolescentes, né? Quando somos pré-adolescentes, nós somos sensíveis. Escrevemos cadernos de poesias, recortamos figurinhas, colamos no caderno, declamamos versinhos.
Né? Quando chegamos no ensino médio, ainda declamamos, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Mas qual é o problema? É porque eu estou me apaixonando. Então eu preciso declamar essas coisas, né? Eu preciso me envolver. E de repente a gente vai perdendo isso. Entra na graduação e vai perdendo a poesia. Vai perdendo essa sensibilidade. A gente começa a trabalhar e vai que o mundo vai ficando mais áspero, né? Vai tendo que lutar pela sobrevivência. E a gente não tem mais tempo para a literatura, porque eu tenho as minhas obrigações, meus textos acadêmicos. E aí você vai perdendo uma parte. Que você chega falando do curso, e você conta uma história para as meninas, elas olham assim, né? Porque eu faço contação de histórias, eu tenho baú de contação de histórias. Elas fazem assim: professor, mas isso aqui a gente usa na escola? Eu falei: olha, se usa eu não sei, mas que eles vão ter que fazer, até o final do curso comigo, terão. Né? E no final do curso elas adoram, elas confeccionam um baú de contação de histórias e contam histórias. Soltam aquilo que estava lá e que nós estávamos matando na nossa adolescência, que é o sentimento, que é a sensibilidade. Né? Tem gente que acha que sensibilidade é só chorar por qualquer coisa. Sensibilidade é você olhar e dizer assim: como o sol está lindo hoje. Mas não é porque ontem estava chovendo, é porque o sol é bonito. E quando cai a chuva, não é dizer: meu Deus, chuva. É pensar assim: a chuva vai encher os reservatórios, vai molhar as plantas, né? E as parreiras vão florescer melhor. Então a gente perde essa coisa, que a literatura nos devolve, porque o texto literário descreve isso. O texto literário, José de Alencar, ele conta em minúcias como uma gota de orvalho chega ao solo e nos emociona. A literatura pode levar-nos a uma reflexão maior sobre nós e o outro, sobre a vida que vivemos ou que gostaríamos de viver. E isto para não enlouquecermos com a realidade, ou então para a vida que não gostaríamos de viver, mas também sentirmos satisfação com o nosso próprio mundo. A literatura permite isso. Num texto literário, eu vivo vidas com o meu autor, certo? Com os meus personagens, e vidas que eu não quero viver também estão ali. Então ela é uma fuga da realidade. É como o cinema. Quando chego no cinema, que eu sento durante 2 horas, eu vivo aquilo ali, né? Principalmente se eu desliguei o celular. Eu vivo naquele momento. Aí eu saio dali e volto para a realidade. Aqui tem um livro excepcional. No maravilhoso livro autobiográfico de Saint-Exupéry, chamado Terra dos Homens, nas páginas finais ele faz memória de uma viagem de trem em que encontra num dos vagões operários poloneses despedidos da França e que voltavam à Polônia. A narrativa comovente sensibiliza o leitor quando ele vê um casal e no meio deles uma criança que dormia. Claro, a obra máxima dele é O Pequeno Príncipe. Isso todo mundo leu, né? Agora, este livro, Terra dos Homens, é muito interessante porque é um relato dele de como que se tornam aviadores, que ele queria ser aviador, ele era aviador, não é? Então, como processo de formação. E aí ele vai estar numa viagem na França e ele vai para ele estava no vagão da primeira classe e vai para o vagão da última classe, onde tem operários poloneses que foram despedidos e retornam para a Polônia. E ele vê um menino, né, no colo da mãe e o pai ao lado. Vejam como que ele faz essa descrição, como que ele coloca o sentimento na hora que ele escreveu. Então ele fala sobre essa criança. O seu rosto me aparece sob a luz da lâmpada. Ah, que lindo rosto! Havia nascido daquele casal uma espécie de fruto dourado. Daqueles pesados animais havia nascido um prodígio de graça e de encanto. Inclinei-me sobre a fronte lisa, a pequena boca ingênua, e disse comigo mesmo: eis a face de um músico, eis Mozart criança, eis uma bela promessa da vida. Não são diferentes dele os belos príncipes das lendas? Protegido, educado, cultivado, que não seria ele?
Quando por mutação nascem nos jardins uma rosa nova, os jardineiros se alvoroçam. A rosa é isolada, é cultivada, é favorecida. Mas não há jardineiros para os homens. Mozart, criança, irá para a estranha máquina de entortar homens. Mozart fará suas alegrias mais altas da música podre na sujeira dos cafés concertos. Mozart está condenado. Né? Uma criança pobre, ele diz, se fosse uma rosa, o jardineiro cuidava. É uma criança. Fica na rua. Né? Você faz campanha e passeata na Paulista para uso de maconha. Tudo bem. Para proteger os animais. Mas não se faz para proteger criança. Né? Enquanto a polícia mata na periferia, matou bandido. Mas quando ela começa a matar em Pinheiros, tem alguma coisa errada. Vejam como nós vamos nos tornando insensíveis ao que acontece longe de nós. Porque perdemos essa sensibilidade. Não sei se perdermos. Na verdade, colocamos uma espécie de couraça nela. Para a gente não se envolver demais, né? Porque é preferível ver aquelas desgraças todas, fechar o jornal e ir para o Facebook. É muito mais tranquilo. Não é? E ele continua. Voltei para meu carro. E pensava, essa gente quase não sofre o seu destino. E o que me atormenta aqui não é a caridade. Não se trata da gente se comover sobre uma ferida eternamente aberta. Então ele admite que a pobreza, que a miséria, que alguns terão mais e outros terão menos. Né? Os que a levam não a sentem. É alguma coisa como a espécie humana e não o indivíduo que está ferido, que está lesada. É a espécie. Não creio na piedade. O que me atormenta é o ponto de vista do jardineiro. O que me atormenta não é essa miséria, na qual, afinal de contas, a gente se acomoda como que no ócio. Então, não é a miséria, é a espécie humana. Por isso eu fico impressionado quando alguém diz assim, mas na escola do meu tempo se ensinavam valores. Quais valores? O que falta na escola é aula de religião. Qual? Se todas elas semeiam o mal e todas elas semeiam o bem, como que eu vou fazer isto? Eu esqueço de uma coisa só. O que falta é resgatar o homem. E isso a literatura me permite, essa discussão. Né? Eu tenho que mexer com o ser humano, comigo que está aqui, com o outro que está aqui na minha frente. É o homem. Você não precisa do sagrado para isso. Você não precisa de valores que foram passados pelos nossos pais. Você precisa do quê? De valores que tratem do homem. Eu tenho que cuidar do ser humano, não porque Deus vê ou porque ele é meu irmão próximo. Eu tenho que cuidar dele porque ele faz parte da mesma espécie humana. Ele tem dor de barriga como eu tenho, ele passa fome se não tem comida, e se ele não tem emprego, ele se desespera e ele sofre. Né? Então é a espécie humana. O livro do Exupéry, Terra dos Homens, deixa muito claro isso. É a espécie humana que está ferida. O que me atormenta, as sopas populares não remedeiam. O que me atormenta não são essas faces escavadas de feiura. É Mozart assassinado, um pouco em cada um desses homens. E aí, claro, o livro é excepcional, vocês teriam que ler todo ele. Tem um momento em que ele descreve como que ele comenta, né, esse homem, esse bruto que está com essa face horrenda, sofrida, essa mulher que está com este rosto, essa expressão de que não há mais esperança, não é? Um dia se conheceram. Ele olhou para os olhos dela, ela se apaixonou pelo rosto dele, e ele, ao final da tarde, levava flores para ela no portão de casa. Então ele vai descrevendo como que chegaram a isso, né? Essa estranha máquina de entortar homens. Porque nós vivemos uma máquina de entortar homens, porque vamos perdendo a sensibilidade. E aí ele vai concluir com a coisa mais importante. Só o espírito, soprando sobre a argila, pode criar o homem. Né? Você quer um texto mais sensível que este? Um texto mais emotivo que esse?
que mexe comigo, que diz realmente, é o ser humano que eu preciso resgatar. É o conceito de humanidade, é o conceito de humanismo que já se perdeu pós-renascimento. A modernidade fez com que perdêssemos isso. Né? Quando eu era adolescente, mais ou menos em 79, 80, eu era muito bonito aquele tempo. E eu li um livro chamado O Futuro. Nunca esqueci desse livro, O Futuro. Falava que no futuro os homens iam ter computadores dentro de casa, computadores nas fábricas, em todos os lugares, como temos hoje. E que isso seria muito benéfico, porque as pessoas trabalhariam menos, que as máquinas fariam a maior parte do serviço, e as pessoas poderiam conviver. E nunca esqueço que tinha uma foto de pessoas à beira de um lago, brincando, a família, os filhos, né? As pessoas estariam melhores no futuro. E o futuro chegou. E aí eu me tornei escravo do futuro. Porque eu preciso acessar e-mail, eu tenho trabalho para fazer, e nós somos vigiados 24 horas. E aí a gente percebe que a gente não ganhou liberdade com as máquinas. Não é? Então a gente perdeu um pouco também de nossa humanidade. Não que elas não sejam importantes, mas perdemos um pouco dessa sensibilidade. Então só o Espírito soprando sobre a argila pode criar o homem. Não é? Este homem que nós queremos, o quê? Que seja um homem sensível, compreensível. Um homem que entenda o que é outro ser humano. Que a gente possa viver melhor e não tenha medo. Eu estava comentando esses dias com o pessoal. Falei, lembra quando éramos criança? Quando éramos criança, brincávamos na rua. Principalmente em dia de chuva, na enxurrada. Brigávamos na rua. Um adulto que passava, ele podia não nos conhecer. Pare com a briga ou eu levo vocês para os pais de vocês. A gente não tinha medo do adulto. A gente se sentia protegido, porque qualquer adulto que passava na rua ou na praça onde estávamos brincando, protegia a gente. Hoje as crianças têm medo dos adultos. Você tem medo de ser na rua. O que nós perdemos? Perdemos o espírito. Perdemos a nossa noção de seres humanos. De que o outro é tão importante quanto o eu. Não só o eu, né? Qual leitor fica insensível a este texto? Qual leitor não faz uma reflexão sobre sua vida? Sobre as situações do seu cotidiano? Qual leitor não para um instante para pensar sobre como muitas ações e ocupações acabam por tornar as pessoas indóceis, tristes, sofridas, até chegar a uma amargura total e de difícil mudança? Por que em nossas escolas metade do corpo docente é amargo? Pararam para pensar nisso? Quem tem escola sabe disso. Metade do corpo docente é amargo e a outra metade está caminhando para chegar. É algo impressionante. Duas categorias, né? Duas categorias profissionais muito estranhas. Medicina, certo? Enfermeiros, assistentes de enfermagens, médicos e professores. Né? Estão sempre sofridos. E não deveriam, porque são eles que trabalham com seres humanos, não é? Do nosso ato de formação depende o futuro. Do trabalho dos enfermeiros depende aquela vida imediata, aquela cura daquela doença, aquela dor. Então, por que nós somos assim? O que nos levou a isso? Se somos nós que temos um nível de informação, um grau de informação muito superior às outras categorias profissionais, né? Então, por que esta amargura? A literatura me responde, a literatura me questiona, a literatura me provoca. Por isso a literatura é fundamental na formação do professor. Então esses três olhares que eu quis compartilhar com vocês, né? A literatura é uma fonte de informação e conhecimento, não foi nada mais do que vocês já sabem, né? A literatura pode nos ensinar a conviver com os diferentes? Pode. E a literatura pode nos tornar mais dóceis. Tudo isso nós já sabemos. Mas é bom de vez em quando que alguém nos lembre. Né? Tem essa vantagem. Tudo isso já estudamos, já vivenciamos. Mas é bom que alguém nos lembre isto. Todos aqueles que trabalham na formação docente, que se envolvem com o texto literário, que se emocionam com a narrativa das aventuras dos personagens, possam compartilhar isso com os colegas professores e multiplicar ações efetivas de desenvolvimento da literatura nas escolas. Porque, como diz Exupéry, só o espírito soprando sobre a argila
pode criar o homem. Muito obrigado. Agora temos um tempinho ainda, tem tempinho ainda? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma... Está aberto. Agradecer sua docilidade para falar e nos envolver. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Tentamos sempre, nós que somos professores, né? Interessante, eu saio de casa e faço sempre uma oração, pedindo que o Espírito ilumine e que eu saiba calar na hora certa. Porque o nosso plano de professor é falar demais, certo? Então que a gente aprenda a calar. E aí é um exercício diário, né? De você calar, porque às vezes o aluno chega com um desespero, né? Muito agressivo. Hoje, mesmo as crianças pequenas são super agressivas. E você tem que aprender, às vezes, a calar, deixar que o outro se extravase. Principalmente andando na academia, né? Tem que extravasar. Porque eu penso assim, essas alunas, minhas alunas, são numa periferia assustadora, né? Tem aluno que pega 2, 3 ônibus para chegar. Gente, se o professor tiver um desespero na hora, não deixar que ela grite, berre, saracoteie, nunca vai ensinar nada, nunca vai aprender nada, né? Então, acho que a nossa função de professores é tentar melhorar esse mundo, tornar mais sensível. E a literatura propicia isso, né? Quem não se emociona com Cecília Meirelles quando lê As Meninas? Não é? Conhecem Cecília Meirelles, As Meninas? Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamava chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Imagine como era o bom dia da Maria. Uma era mais linda, né? Uma era mais inteligente. A Maria eu não sei se era bonita, eu não sei se era inteligente. Mas o texto da Cecília deixa claro. Ela dizia com voz de amizade, bom dia. E é algo que nós perdemos ao longo do tempo, não é? Falar com voz de amizade, falar baixo. Nós gritamos e daí escutamos rádio. No último, né, você está no carro, está no seu carro e você olha do lado e diz, mas cadê o carro que está com esse som? Não, ele tem 10 carros lá atrás e já está escutando na frente. Quer dizer, nós perdemos a capacidade auditiva, né? E a gente não escuta o outro, né? E não se escuta. Quem é que consegue ficar dentro de casa com tudo desligado? Simplesmente sentar, ler ou não ler, só sentar e pensar na vida. Não, tem que ter um rádio, tem que ter uma música, telefone do lado, né? Vivemos num mundo que fala de comunicação imediata e instantânea. Fazemos parte desse mundo, mas não usufruímos as benesses deste mundo, né? Temos um celular de última geração, que eu não sei para que serve. Para quê? Para ficar atendendo. E já observaram o desespero? Quando a gente levanta da cadeira, o que a gente faz? A primeira coisa. Ninguém ligou. Como se a gente estivesse desesperado para alguém ligar. Como se a gente fosse sumir no mundo. Isso ocorre com as crianças. As crianças são 5 anos com o celular. Crianças com 7 anos que precisam ver o e-mail, né? E adultos doentes. Adultos doentes que você vai jantar com os colegas, as pessoas estão assim. Não é? Virou uma, quer dizer, então, a máquina me é mais importante do que você que está na minha frente, né? Amigos nascem virtualmente e acabam virtualmente, mas nunca foram amigos. E aí a desculpa, não, mas é bom. Não é bom. É que, na verdade, quando faz virtualmente, eu não estou na frente do outro, deletei e acabou. E quando eu tenho um amigo de carne e osso, é diferente. Ele fala, quer saber por que nós estamos nos separando? O que foi que eu te fiz que eu te magoei? E eu tenho que responder. E aí eu tenho que ter um diálogo. Quer queira, quer não. O virtual não, é só deletar e acabou. Então, vejam, é um mundo
maravilhoso que nós vivemos hoje, né? É um mundo excepcional. Nós que nessa fase é uma fase de transição que para nós é espetacular, mas ao mesmo tempo perdemos certas referências, perdemos certas sensibilidades, né? Que é entender como o outro está naquele momento sentindo o sofrimento, a dor, a alegria, né? Então, morre alguém, né? Não se tem mais aquele cuidado de pensar, de parar um pouco, fazer um brinde. Não, morreu alguém, né? Morreu amanhã, né? Então, é um momento estranho. E aí, se nós, professores, não tomarmos um pouco de cuidado, nós vamos transmitir isso para as crianças, para os nossos alunos, que serão professores, e vai continuar sempre assim. Eu tenho realmente receio que chegue um dia em que a gente seja apenas um número e um código de barras. Que a gente não seja tratado como pessoa, né? Porque para o Estado você é um número, para o banco você é um número. Nós somos números em tudo. Não pega aquela gerente que chega no banco e pergunta como é que estão seus filhos, está gostando da casa, não é porque ela te deu financiamento. Não pense que ela sabe tudo isso. Ela sabe porque ela decora de cada informação que ela precisa, para tentar dizer que ela é humana. Mas ela não é, ela é simplesmente número. Você é número. Exatamente, né? Isso ocorre muito na escola com as crianças. Pode passar para ela contar lá. Então, tem uma crônica que fala o vizinho do 700 não sei quanto, eu não lembro de quem é, faz muitos anos que eu li, numa série de crônicas que tem da editora Ática, parece. E aí, nessa crônica, um vizinho fala do outro, mas só número. Que hoje, no número X, está acontecendo uma festa e eu não consigo dormir. O número X do outro lado já foi lá falar para o número tal e a próxima serei eu que moro aqui no X número. Então, assim, é muito interessante essa crônica. É porque eu, de fato, não me lembro de quem é, mas é uma crônica muito interessante. Parece que é do Rubem Braga. Eu acredito até que seja. Faz muitos anos que eu li. Naquela Para Gostar de Ler, parece que é o volume 9. Exato. É uma memória não falha, que a memória está falhando. A minha está um pouco falhando. Já li muito, eu tinha 17 anos quando eu li. Exato. E eu nem vou dizer quantos eu tenho agora, porque eu confio. Então, mas você veja, isso é muito comum, isso ocorre conosco. Como que a criança percebe isso, essa diferença? Que ela se torna número? Quando ela passa do 5º para o 6º ano. Porque até o 5º ano é a Renata da professora Thaís. É o João da professora Ana. Quando ele chega no 6º ano, eu sou 22 do 6º A. Ele perde a referência. E o nosso aluno na faculdade também. Quem é Maria? Sou eu. Maria, vou te descontar a nota. Você ficou com 9. Vou te descontar um ponto. Mas por quê? Cadê seu RA? É número. Porque no sistema está o RA, não está o nome da Maria. Né? Veja como nós também vamos nos envolvendo por este mundo de números, né? De tentativa de comunicação forçada que acaba virando às vezes um problema, porque a gente vai perdendo com o tempo a sensibilidade, né? Lembram quando a mãe fazia um bolo quando estava chovendo? Tinha coisa mais gostosa? Quando era aniversário de um amigo que a gente ia até a casa dele, não pode levar um presente. Hoje em dia o que as crianças fazem? Nossa, esse presente vira um horror, não é? Vira um horror. Então, e nós estamos incentivando esse mundo a continuar desse jeito. Então a literatura me possibilita isso. Ela me possibilita um caminho amplo de discussão, de experiências, de referência, né? Até para dizer isso aqui não é bom. Isso aqui eu não quero. Eu não quero isso para a minha vida, né? Eu quero isso para a minha vida. Então a literatura possibilita tudo isso. Mais alguma coisa? Podemos? Gente, então, fico muito agradecido que possamos, como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, apesar de tantos desencontros. Que possamos nos encontrar em outros lugares, mas se nós não nos encontrarmos, vale sempre esta oportunidade única, né, que nos transforma cada vez mais em seres pensantes com um olhar, eu sempre digo, um sensível olhar pensante, é o que nós precisamos ter. Olhar o sol e dizer, tem sol.
Olhar uma noite estrelada, quantas estrelas? Abaixa a cabeça e continua. Esse é o homem mais pobre, né? Esse é o homem mais pobre, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? É pra gente pensar. Muito obrigado.